Pra gente entender de verdade o AM, o líder genial do BTS, a gente precisa, sabe, voltar um pouquinho no tempo. É que antes do nome que o mundo todo conhece hoje, existia uma outra identidade, uma outra era que, sinceramente, deu início a tudo. E ela é fundamental pra gente sacar quem ele é de verdade. Então a pergunta que vai guiar a gente hoje é essa. Quem era o BTS antes de virar, bom, o BTS? Como é que essa semente de uma revolução na música foi plantada lá no comecinho? E a resposta é, no mínimo, surpreendente. Tudo, absolutamente tudo, começou com um monstro. A nossa história começa bem longe dos holofotes, lá nas profundezas do hip-hop underground da Coreia. Era um cenário que fervia, sabe? E lá no meio, um rapper bem jovem e feroz estava construindo uma reputação que já não dava para ignorar. E foi ali que o nome Rap Monster nasceu. E olha, não era exagero não, viu? Rap, porque o talento dele era inegável. E Monster, porque a energia dele no microfone era simplesmente destrutiva. Rápida, intensa, agressiva. O nome era tipo a captura perfeita da essência dele no palco. E só pra deixar claro, ele não era nenhum novato. Antes mesmo de ser Rap Monster, ele já era conhecido como Runch Handa, uma força na comunidade. As letras dele, super inteligentes, o vocabulário complexo, tudo isso já garantia a ele o respeito da cena hip-hop muito, mas muito antes da Big Hit sequer pensar em criar o BTS. Só que a busca por um sonho maior teve um preço bem amargo. A decisão dele de entrar no sistema de trainees, de querer se tornar um idol, foi vista por muita gente da antiga comunidade dele como uma traição imperdoável. O que ele encarou foi um choque de culturas gigantesco. De um lado, você tinha um mundo underground, que valorizava a pureza, a autenticidade acima de tudo. E do outro, o sistema idol, que na época era visto como algo totalmente comercial, fabricado. Eram literalmente dois universos batendo de frente. A reação foi brutal. Chamaram ele de vendido, atacaram por ele abandonar o hip-hop de verdade. E esse conflito todo não foi só profissional. Foi uma coisa que marcou ele profundamente e que moldou a identidade dele lá nos primeiros anos. Mas mesmo com toda essa pressão, ele se tornou a peça fundamental de um fenômeno global. Ele foi literalmente o primeiro garoto Bangtan, a peça central em torno da qual um verdadeiro império musical ia ser construído do zero. É isso mesmo, o Namjoon foi o primeiríssimo trainee contratado pela Big Hit para o novo projeto de grupo de hip hop deles. O BTS, como conceito, nasceu e foi totalmente moldado ao redor do talento e da presença dele. Se a gente olhar a linha do tempo, fica muito claro como tudo girava em torno dele. O primeiro vídeo de destaque no canal Bangtan TV, Graduation Song, em 2012, era só ele. Logo depois, ele começou os Rap Monster Logs, que eram os diários dele em vídeo. Ele era o rosto e a voz do projeto desde o dia 1. E esses primeiros vídeos, nossa, eram crus, sem polimento nenhum. Esse trechinho aqui de um dos primeiros vlogs dele captura perfeitamente essa energia autêntica, meio caótica. É um artista no começo da jornada, ainda achando a própria voz e, como dá para notar, o inglês dele também. Os logs eram fascinantes. Eram diários em vídeo onde ele se abria para a câmera, falava da pressão, dos medos, do peso de, como ele mesmo disse, carregar um grupo que ainda nem existia. Ali a gente viu um líder jovem, brilhante, mas ao mesmo tempo profundamente vulnerável. E aí, com o tempo, o artista evoluiu. Aquele nome que definiu ele no começo começou a parecer pequeno demais. Estava na hora de uma mudança importante, uma que marcasse um capítulo totalmente novo. E essa evolução foi oficializada lá em 2017. Ele deixou de ser Rap Monster para se tornar RM. E não foi uma ruptura, sabe? Foi uma progressão supernatural. E o significado por trás de RM é bem profundo. Real Me, ou seja, eu verdadeiro. É muito mais que um nome. É uma declaração da jornada dele de autodescoberta. É a reconciliação de todas as partes dele, o rapper underground e o idol global, num único ser, totalmente autêntico. Essa mudança toda veio de um sentimento que foi crescendo, de que o nome antigo tinha virado uma espécie de gaiola. Ele era mais que um rapper, ele era um artista completo. RM era um nome que representava maturidade, abertura e, mais importante que tudo, a libertação dele daquelas caixinhas em que tanto o mundo underground quanto o sistema de ídolos tentaram colocar ele. Então, depois de tudo isso, vamos ao ponto principal. Por que essa era, a era Rap Monster, é tão, mas tão fundamental para a história do BTS?
A verdade é bem simples e direta. Sem a existência do Rap Monster, sem aquele rapper jovem e talentoso que a Big Hit descobriu, o BTS que o mundo inteiro ama hoje simplesmente não existiria. Ele foi a semente de tudo. A era Rap Monster representa a raiz do grupo, sabe? O caos criativo lá do comecinho e a coragem pura de começar uma coisa do absoluto zero, contra todas as críticas e sem garantia nenhuma de sucesso. E no fim, essa jornada toda de monstro a si mesmo deixa a gente com uma pergunta que vale para todo mundo. O quanto de quem a gente já foi, com todas as nossas versões antigas, até as mais contraditórias, o quanto disso a gente deveria carregar para o nosso futuro? O que, no final das contas, define quem a gente está se tornando?